Joseph Mengele foi um homem que cometeu muitos crimes genéticos com experiências genéticas na Segunda Guerra Mundial. Ele era um médico e fazia experimentos em crianças que chegaram a morrer. Quando a Segunda Guerra acabou, ele fugiu da justiça. Ele, inclusive, se escondeu no Brasil e morreu no Brasil. E a justiça nunca encontrou Joseph Mengele. Sua verdadeira identidade só veio a ser descoberta depois que ele morreu. Ele conseguiu fugir dos homens, mas ele não conseguiu fugir de Deus, porque Deus é onipresente. Nós vimos que a onipresença significa que Deus não está limitado pelo espaço e que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, pelo fato de Deus ser onipresente, significa também que nós não conseguimos fugir dele. Veja o que diz o Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O salmista diz que é impossível fugir de Deus. Que mesmo que ele fosse aos céus, às alturas, Deus estaria lá. Se pelo contrário ele preferisse descer às profundezas, aos mais fundos abismos, Deus também está lá. Se por acaso ele resolvesse fugir para distante, para os confins dos mares, se por acaso, como ele diz, ele tivesse asas para voar para o mais distantes dos mares, Deus também está lá. É impossível fugir de Deus, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Nós podemos fugir dos homens, nós podemos nos esconder das pessoas, mas não de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 23 e 24, ele nos reporta as palavras de Deus assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não sou também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O profeta Jeremias deixa claro que Deus está dizendo: eu estou em todo lugar ao mesmo tempo. Ele faz isso através de perguntas. Deus pergunta: será que eu sou Deus apenas de perto e não também de longe? Será que eu não sou capaz de ver aquilo que está longe de mim? Aquilo que as pessoas acham que está distante de mim? Será que a minha mão também não pode alcançar lá? Será que o meu cuidado também não está lá? Depois ele pergunta: será que alguém pode esconder-se de mim em esconderijos, de modo que eu não possa achar? Será que é possível isso? Alguém encontrar um lugar que possa se esconder de Deus e Deus não encontrar esta pessoa? E a terceira pergunta é:
porventura, não encho os céus e a terra? E essa terceira pergunta diz: Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele enche os céus e a terra. Por isso, é impossível esconder-se de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Nem sempre da mesma forma, nem sempre do mesmo jeito. Em Isaías, capítulo 55, verso 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui diz que há momentos na vida em que Deus está perto, em que Ele pode ser encontrado, e que haverá momentos em que Ele não estará perto. Mas se Deus é onipresente, Ele não está perto de nós em todos os momentos? Quando o versículo nos diz isso, ele está falando da presença de Deus com interesse. Há momentos que Deus está interessado e está presente conosco. Nós podemos ilustrar como você estando ao lado de duas pessoas, uma do seu lado direito, outra do seu lado esquerdo. Mas você só entabula a conversa ou só demonstra interesse por uma destas pessoas. Você está presente com a outra. Mas a maneira como você está presente é diferente. Da mesma forma, Deus. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que em alguns momentos, Ele está presente de modo a ser encontrado, de modo a ser achado por quem o busca. Mas em outros momentos não. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 29, verso 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Deus está dizendo o seguinte, que há momentos em que por conta do comportamento do povo, que o honra apenas com os lábios, que o honra apenas com suas palavras, mas que o coração está longe dele, e que a maneira de temê-lo é maquinal, é mecânica, apenas obedecendo os preceitos e mandamentos de homens. Por causa disso, Deus está presente, mas não é encontrado por estas pessoas. Nós sempre seremos encontrados por Deus, mas nem sempre Deus será encontrado por nós. Se nós não manifestarmos o devido respeito, a devida reverência, a devida obediência e apreço à graça de Deus, mesmo Ele estando presente, nós não o encontraremos. Por isso, deve-se buscar a Deus de modo a encontrá-lo. Deve-se buscar a Deus de modo que Ele possa ser achado, porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente. Amém.